Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso tema sequências e nessa aula eu vou apresentar para vocês dois números figurados. Especificamente são os números triangulares e os números quadrados, certo? Existem outros tipos de números figurados, mas nessa aula veremos apenas os números triangulares e os números quadrados. Bom, então vamos começar o tema através de um exercício. Ó. Exercício 1. Observe a sequência a seguir, a qual cada termo é o número de bolinhas de cada figura. Então temos aqui a primeira figura, uma bolinha, a segunda figura tem 3 bolinhas, a terceira figura 6 bolinhas, quarta figura 10 bolinhas e a quinta figura 15 bolinhas. Letra A. Quais são os próximos números dessa sequência? Então, para entender quais são os próximos números, para chegar aos próximos números da sequência, tem que entender o que está acontecendo com essa sequência, né? Bom, há várias formas de ver essa sequência. O que geralmente as pessoas que primeira vez têm contato com essa sequência observam, elas olham para os números que estão aqui, ó, 1, 3, 6, 10, 15, e elas observam o seguinte padrão, ó, daqui para cá, do primeiro para o segundo aumenta 2, para cá aumenta 3, para cá aumenta 4, para cá aumenta 5. E percebem esse padrão e conseguem chegar aos próximos elementos da sequência. Ó. Então, seguindo o mesmo padrão, vai aumentar 6, 21, aumenta 7, 28, aumenta 8, 36, aumenta 9, 45, aumenta 10, 55 e assim por diante. Certo? Então, esse é um padrão possível. Essa é no fundo, é uma lei de recorrência, né? Sabendo o termo anterior, você consegue calcular os próximos. Soma 2, soma 3, soma 4 e assim por diante. Só que esse tipo de raciocínio ele tem uma certa limitação, né? A gente vê essa limitação aqui no exercício B, ó. Quantas bolinhas terá a figura 200 dessa sequência? Então, a figura 200 é uma figura que, se a gente fosse construir, ela teria muitas bolinhas, estaria lá na frente. Seguindo esse raciocínio de ir um por um, soma 5, soma 6, soma 7, a gente ia demorar muito tempo para chegar na figura 200. Ia gastar muito tempo, ia gastar muita conta e muito cérebro até fazer isso. Será que não existe uma forma mais rápida de chegar nesse resultado? Então, ó, aqui vai minha carinha de desespero. Aqui. Será que eu vou ter que fazer de um por um até chegar na resposta desse exercício? Então, a resposta é não precisa fazer de um por um. Vamos deduzir essa formulinha. Bom, então esses números que estão aí são os números triangulares. Como você pode ver, eles têm o formato de um triangulinho, os pontos, né? São triângulos equiláteros. Na verdade, eles não precisam ser triângulos equiláteros, a gente consegue construir eles de outra forma. Mas, como eu desenhei, como está no exercício aí, são triângulos equiláteros. Bom, então olha só, observe, a primeira figura tem um pontinho, esse é o primeiro termo, A1 vale 1. A segunda figura, ela é um triangulinho, tem 3 pontinhos. Perceba que essa figura, ela é a mesma figura anterior, só que foi acrescentada uma camada a mais, aqui a camada laranja, certo? Foram acrescentadas duas bolinhas, então o A2 pode ser visto como o 1, que é o anterior, mais 2, certo? Foram acrescentadas essas duas bolinhas laranjas, que dá 3 a resposta. Agora a figura 3, ela é igual à figura anterior, só que foi acrescentada mais uma camada, a camada verde de bolinhas. Então o terceiro termo, ele é 1 mais 2 mais 3, camada 1, camada 2, camada 3. Somando as três camadas, teremos o resultado que é 6. A figura 4, ela tem 4 camadas, a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. Então, o número de bolinhas da figura 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é igual a 10. E a figura 5 tem 5 camadas, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Então, é a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que o resultado dá 15. Bom, seguindo essa outra lógica, perceba que é uma lógica mais visual, né? A gente consegue perceber um outro padrão e a gente consegue calcular cada um dos termos. Então, quem seria a figura 6? Figura 6 seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Figura 7, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, certo? E agora foi uma pergunta importante. Ó. E a figura N? Quem é a figura N? A figura N, o AN, vai ter 1 mais 2 mais 3 mais 4. A gente vai somando todos os números naturais a partir do 1 até chegar no N, certo? Essa sominha, a gente consegue escrever uma formulinha para essa sominha aqui, né? Essa sominha, ela nada mais é do que a soma de todos os números naturais não nulos até N, né? Ou pode ser nulo também, se incluir o zero aqui não vai fazer diferença. E essa continha aqui, ela tem uma formulinha para ela. Ó. A gente pode expressar ela como n vezes n mais 1 dividido por 2, certo? Isso daqui nada mais é que veio da fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética.
Isso vocês vão entender um pouquinho melhor lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Por enquanto, vamos admitir essa formulinha que lá no primeiro ano do ensino médio vocês vão entender um pouquinho melhor sobre essa formulinha. Não é de difícil dedução, não é difícil de deduzir ela, mas isso vai ficar para um outro momento, tá? Então, a gente vai usar essa formulinha para descobrir qualquer um dos termos. Então, por exemplo, a gente pode até fazer um teste, ó. Na figura 5, se eu quiser calcular o A5 com essa fórmula, seria 5 vezes o seu sucessor, que é 6, né? 5 mais 1, 5 vezes 6 sobre 2. 5 vezes 6 dá 30, sobre 2 dá 15. Deu certo a formulinha para o número 5, certo? Me garanto para vocês que essa formulinha serve para qualquer um deles, né? Não só para o 5, serve para o número que a gente quiser. Então, bem importante, anotem aí, ó. Essa aqui é a formulinha do termo geral dos números triangulares. Bom, agora tendo isso em mãos, ó, a gente consegue responder a pergunta B. Quantas bolinhas terá a figura 200? Então, a nossa cara já não é mais de desespero, a nossa cara agora é de muita felicidade. Agora, eu quero calcular o número de bolinhas da figura 200, então nada mais é do que pegar essa formulinha e calcular com ela o A200. Para isso, na formulinha, eu substituo o n por 200. Então, vai ficar 200 vezes 200 mais 1 sobre 2. Que nada mais é, ó, 200 dividido por 2 dá 100, fica 100 vezes 201, que é igual a 20.100. Ou seja, a figura 200 vai ter 20.100 bolinhas. Exercício 2. Observe a sequência a seguir, a qual cada termo é o número de bolinhas de cada figura. Então, temos aqui a primeira figura, tem uma bolinha, a segunda figura tem 4 bolinhas, figura 3 tem 9 bolinhas, figura 4, 16, figura 5, 25. Bom, aí ele pergunta quais são os próximos números da sequência. Bom, existem várias maneiras de perceber essa sequência aqui. Uma delas é você perceber aqui, ó, 1, 4, 5. Se você olhar para os números dessa sequência, você vai perceber que daqui para cá aumenta 3, daqui para cá aumenta 5, daqui para cá aumenta 7, daqui para cá aumenta 9, e no outro vai aumentar 11, vai aumentar 13, vai aumentar 15 e assim por diante. Ou seja, vai aumentando os números ímpares, certo? Só que, de novo, a gente pode até usar essa lógica, só que essa lógica tem uma certa limitação. Se eu for indo de 1 em 1, se eu tiver que construir a figura 200, vai ficar muito mais difícil de chegar direto à figura 200. Eu vou ter que fazer um por um. Então, seria legal se a gente descobrisse uma lógica geral para isso. Bom, acabamos de estudar potenciação e radiciação, então a gente consegue esses numerozinhos, estão frescos na nossa cabeça, né? Esses numerozinhos, se você reparar bem, são os números quadrados perfeitos. Temos aqui ó, o 1, o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado, o 4 ao quadrado, o 5 ao quadrado, que nada mais é, como a gente vai contar as bolinhas aqui, ó, vai ficar 1 uma vez 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Então, seguindo essa lógica, teremos os próximos termos 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, assim por diante. São os quadrados perfeitos, certo? Então, para descobrir qualquer termo dessa sequência, basta pegar a posição e elevar ao quadrado, certo? Então, aqui fica fácil, ó. Quantas bolinhas terá a figura 200 dessa sequência? Então, para eu descobrir quantas bolinhas tem o A200, basta pegar a posição 200 e elevar ao quadrado. 200 ao quadrado é igual a 40.000. Até que a gente não sofreu tanto nessa sequência aqui, né? Bom, a sequência dos números quadrados tem uma lógica mais fácil, aí, como a gente viu, né? É só pegar a posição e elevar ao quadrado. Agora eu queria que vocês tivessem uma outra visão, uma visão diferente dessa sequência. Olha só, a figura 1 é um quadradinho de lado 1, 1 por 1, ou A1 é 1, certo? A segunda figura é como se a gente expandisse esse quadrado. Ele começou aqui, ó, quadrado pequenininho, a gente aumentou esse quadrado, ficou um quadrado de lado 2. Certo? Portanto, o A2 é igual a 1 mais 3, ou seja, é o que era antes e aí foi somado o número 3 aqui, que é o número de bolinhas que a gente teve que completar para formar o quadradinho de lado 2. A figura 3 nada mais é do que o quadrado que era anterior do A2 e a gente somou esse pedacinho azul aqui, ó. Então, a figura 3 pode ser vista como a parte preta mais a parte laranja mais a parte azul. Então, o terceiro termo é 1 mais 3 mais 5, que é igual a 9. A figura 4 é a mesma coisa, ó, 1 mais 3 mais 5 mais a parte amarela, que aqui são 7 bolinhas. Então, o A4 é 1 mais 3 mais 5 mais 7, que dá igual a 16. E a figura 5 a gente vai acrescentar mais uma camada, que é a camada vermelha, que tem 9 bolinhas. A 5 é igual a 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, que é igual a 25. Então, quem reparou bem nos números que estão aí, ó, nesse padrão, com essa visão, você consegue reparar
que a soma dos primeiros números ímpares sempre dá como resposta um número quadrado perfeito. Ó. O primeiro ímpar é um próprio quadrado perfeito. A soma dos dois primeiros ímpares dá um quadrado perfeito, 4. A soma dos três primeiros ímpares dá um quadrado perfeito, 9. A soma dos quatro primeiros ímpares dá um quadrado perfeito, 16. A soma dos 5 primeiros ímpares dá um quadrado perfeito, 25. E isso vai continuar para todos. Ó. Se eu pegar a enésima figura, quem que é a enésima figura? É a soma dos n primeiros números ímpares. Então, a n é 1 mais 3 mais 5 mais 7 até o enésimo ímpar, que é o 2n menos 1. E essa sominha toda aqui vai ser exatamente igual a n ao quadrado, certo? Que é a posição, a figura n ao quadrado, a posição da figura n ao quadrado, certo? Bom, o padrão muito mais fácil de usar é esse n ao quadrado aqui. Essa soma aqui é mais uma curiosidade. Se um dia você precisar chegar a um termo lá na frente, você não vai usar essa ideia aqui, certo? Isso aqui é mais uma curiosidade, você pode perceber que a soma dos números ímpares nada mais dá do que o quadrado aqui, certo? Bom, só mais uma curiosidade, ó, imagine aqui uma malha pontilhada, certo? Ou seja, vários pontinhos alinhados, todos aqui na vertical e na horizontal, muitos, um plano cheio de pontinhos aqui. Nesse plano, a gente consegue retirar alguns números triangulares e alguns números quadrados. Na verdade, infinitos números triangulares e infinitos números quadrados, se essa malha for infinita também. Então, perceba bem essa malha aqui, ó, se eu traçar uma diagonal aqui, ó, essa parte daqui, essa figura aqui é o primeiro número triangular, certo? Que é o 1. Se eu traçar uma outra diagonal aqui, ó, o que sobra aqui em cima, essa figura aqui, é um outro número triangular, que é o 3, certo? Continuando assim, ó, se eu traçar mais uma diagonal aqui, o que sobra aqui para cima é um outro número triangular, que é o 6. Traçando mais uma diagonal, temos aqui o que sobra nessa figura aqui para cima, é um outro número triangular, e passando mais uma, outro número triangular. Perceba que esses números triangulares estão representados com bolinhas, num formato diferente do que a gente estava vendo, né? Lá parecia mais um triângulo equilátero, aqui é um triângulo retângulo, na verdade, né? Bom, mas a ideia é a mesma, o número de bolinhas é o mesmo, não faz diferença, certo? Então a gente consegue, se eu for traçando outras diagonais aqui, cada diagonal que eu traço, eu vou obter um número triangular a mais, certo? Bom, e também nessa malha quadriculada aqui, nessa malha pontilhada, eu consigo extrair os números quadrados. Ó. Se eu traçar um segmento vertical e horizontal aqui, ó, separar o primeiro elemento aqui, eu tenho o primeiro número quadrado, que é o 1. Se eu traçar agora outros dois segmentos, um vertical e um horizontal, eu obtenho para cá, dentro desses dois aqui, ó, eu consigo um segundo número quadrado, que é o 4, certo? Continuando esse processo, eu vou traçar mais um segmento aqui, e aí eu obtenho nesse pedaço aqui outro número quadrado, que é o 3, que é da figura 3, que é o 9, certo? E assim por diante. Se eu traçar mais um aqui, eu vou obter o 4, a figura 4, traçando mais um, a figura 5, certo? E aqui ainda aparecem bonitinhos quem são as camadas, ó. Isso daqui é o 1, 3, 5, 7, 9, certo? A soma dos 5 primeiros ímpares dá o 5 ao quadrado, certo? Dá para ver aquilo que a gente viu no outro slide nessa figura. Ó. E se eu continuar esse processo, eu vou obter outros números quadrados também. Agora, uma propriedade bem interessante sobre os números triangulares. Ó. Existem várias propriedades, certo? Algumas um pouco mais complexas. Eu vou mostrar uma bem bonitinha que envolve os números triangulares e os números quadrados. É o seguinte, ó. A soma de dois números triangulares consecutivos resulta num número quadrado. Então, se eu somar dois números triangulares consecutivos, por exemplo, o 3 e o 6. Se eu somar o 3 e o 6, são dois números triangulares consecutivos, somando eles vai dar um número quadrado, certo? A gente pode ver isso aqui numericamente, né? Viu que deu certo. E a gente pode ver isso geometricamente também, ó. O número 3, posso fazer um triangulinho com ele aqui, certo? Um triangulinho parecido com o que a gente fez na figura anterior. E o 6, eu posso representar ele aqui como um triangulinho também. Perceba que se eu virar essa figura aqui e encaixar na outra, eu obtive um número quadrado, certo? E isso vai dar certo para quaisquer dois números triangulares consecutivos, ó. Por exemplo, o 10 e o 15. Então, são dois números consecutivos, triangulares consecutivos, somando os dois dá um número quadrado. Geometricamente, a mesma coisa. Ó, tem o 10, que é esse amarelo, e o 15, que é o azul. Se eu rodar essa figura e encaixar ela aqui, ó, perceba que dá certinho um quadrado, certo? Que é um número quadrado
25, que é 5 ao quadrado, certo? Isso dá certo para quaisquer dois números triangulares consecutivos. Fiz dois exemplos aqui, mas você pode testar com outros se você quiser. Agora, utilizando todo esse conhecimento que a gente obteve, toda essa visão diferente dos pontinhos, vamos tentar fazer um outro exercício. Ó. Essa sequência não é nem de números triangulares, nem de números quadrados. Mas usando tudo que a gente fez nos outros exercícios, a gente consegue pensar de maneiras diferentes para resolver esse exercício. Ó. Exercício 3. Observe a sequência a seguir, a qual cada termo é o número de bolinhas de cada figura. Então, temos aqui a figura 1, tem 2 bolinhas, a figura 2 tem 6 bolinhas, a figura 3 tem 12 bolinhas, a figura 4 tem 20 bolinhas, a figura 5, 30 bolinhas. Vamos perceber um padrão numérico aqui. Beleza, quais são os próximos números dessa sequência? Então, de novo, uma maneira de você fazer isso é você perceber que do 2 para o 6 soma 4, do 6 para o 12 soma 6, soma 8, soma 10. Então, pelo que eu reparo, vai somando os números pares, né? Começando pelo 4, ó, soma 4, soma 6, soma 8, soma 10. Usando isso, a gente consegue calcular quem são os próximos números da sequência. É só somar 12, somar 14, somar 16, somar 18 e assim por diante, certo? A gente consegue obter quem são os próximos. O problema fica na figura B, mais uma vez, no exercício B, mais uma vez. Quantas bolinhas terá a figura 100 dessa sequência? Então, se a gente usar a lógica do item anterior, vai dar muito trabalho chegar no centésimo termo dessa sequência. Já tem que ir um por um até chegar na figura 100, certo? Então, tá aí de novo a minha carinha de desespero aqui. Nossa, será que eu vou ter que fazer um por um ou será que tem uma lógica mais fácil? Então, vamos ver se tem uma lógica mais fácil. Ó. Então, eu vou olhar essa sequência de uma outra maneira. Ó. A primeira figura é uma figura que tem dois pontinhos um do lado do outro. Nada mais é do que um retângulo, né? Esse retângulo, ele tem 1 por 2, certo? Então, tem 1 vezes 2 aqui, que é igual a 2. A figura 2 é um retângulo que tem duas linhas de 3 aqui, ó, tá vendo? Então, fica 2 vezes 3, que dá 6. A figura 3 tem 3 vezes 4 bolinhas. Então, a figura 3, 3 vezes 4, que é igual a 12. A figura 4 tem 4 vezes 5 bolinhas. Então, o A4 é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. E a figura 5 tem 5 vezes 6 bolinhas. Então, o A5 é igual a 5 vezes 6, que é igual a 30. Certo? Então, observe bem ó, que para cada figura você pega, para calcular o A1, você pega o número da posição e multiplica pelo sucessor. O A2 pega o número da posição e multiplica pelo sucessor. O A3 pega a posição e multiplica pelo sucessor. E assim por diante. O A4 é 4 vezes 5, o A5 é 5 vezes 6. Consequentemente, o A6 vai ser 6 vezes 7. O A7 vai ser 7 vezes 8 e assim por diante. De forma que se eu tiver uma figura qualquer, uma figura N, se eu quiser calcular o AN, vai ser um termo qualquer, vai ser a posição dele, N, vezes o seu sucessor. Então, o AN é igual a N vezes N mais 1, certo? Essa é a formulinha do termo geral da sequência. A gente consegue calcular qualquer uma do número de bolinhas de qualquer figura dessa sequência. Então, voltando à pergunta, quantas bolinhas terá a figura 100 dessa sequência? Então, agora minha cara não é mais desespero, felicidade. Com a formulinha fica muito mais fácil. Ó. A n é igual a n vezes n mais 1. Então, como a gente quer calcular o A100, temos A100 é igual a 100 vezes 100 mais 1. Ou seja, é só substituir no lugar do n e colocar o 100 aqui, ó, certo? E aí, fazendo a continha, vai ficar 100 vezes 101, que dá 10.100 bolinhas, certo? Bom, só um detalhezinho aqui, ó, interessante. Se vocês repararem bem nesses números aqui, ó, 2, 6, 12, 20, 30, quem já se familiarizou um pouquinho com os números, talvez tenha percebido uma coisa interessante, ou até pela formulinha, ó. Esses números aqui, eles vêm do retângulo, né? São números retangulares. Bom, eles ficam o dobro dos números triangulares, ó. Os números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15. Esses são exatamente o dobro dos números triangulares. Nem todos os números retangulares são o dobro dos números triangulares. Nesse caso, sim, mas nem sempre isso vai acontecer. Isso dá para ver pela fórmula também, né? A formulinha dos números triangulares é a mesma formulinha, só que dividida por 2. Então, por isso que essa formulinha fica tudo duplicado, porque ela não tem a divisão por 2. Beleza, pessoal?